Faz tempo que eu não canto. Tá na hora de cantar. Não, vou cantar em sociologia. Até lá, a gente se fala quando formos falar de trabalho. Muito bem, então vamos continuar o desenvolvimento do pensamento do Kant. E hoje vamos falar da crítica da razão prática. É mais simples do que a crítica da razão pura, mas pode ser mais complicado. Vamos ver? Crítica da razão prática. Então, o Kant, na fundamentação dos fundamentos das práticas humanas, o Kant visa então dar a fundamentação dos fundamentos das práticas humanas de ser e de existir, ou em outras palavras, por que agimos como agimos. Qual é a razão e as motivações, tanto racionais como emocionais e como existenciais, que nos levam a agir como nós agimos. A ação humana é livre, dirá o Kant, quando ela se livra das determinações internas e externas que a determinam e se torna um autoalinhamento às leis morais universais. Quando é que você é livre? Quando você não faz o que você quer, mas quando você escolhe fazer o que você tem como interesse ou intenção de fazer. Porque o seu corpo o tempo inteiro, sua vida tem vontades, desejos, necessidades que lhe vêm. Quando você segue estas coisas, isso não é liberdade. Liberdade é fazer o que você não quer. Voltaremos a isso logo adiante. Quais são os objetivos de Immanuel Kant? Kant quer construir uma estrutura racional de determinação dos comportamentos humanos que tenha um valor universal, que valha para todos. Lembra que eu falei numa aula lá no finalzinho do David Hume que nós todos somos kantianos? Então, veremos isto hoje. Por que todos nós somos kantianos? Porque a justiça brasileira, americana, europeia, ela é kantiana e a lei é kantiana. Que conceito de Kant é esse que está presente quando o rapaz trai a moça e você diz que ele agiu mal? Isso é um valor kantiano. Veremos. O fundamento do mundo e da realidade. No livro A Fundamentação da Metafísica dos Costumes, o Kant vai mostrar, tudo isso que nós vamos ver aqui, que o fundamento, o mundo tem um fundamento, a realidade tem um fundamento, e a partir disto o homem, o ser humano, também tem um fundamento. E a mesma lei que vale para a gravidade, ela também vale para o homem, não a lei da gravidade. Mas do mesmo jeito que a lei da gravidade mantém tudo no chão, há uma lei no homem que mantém ele agindo, ou mantém ele agindo eticamente. E quando ele não o faz, ele se sente como transgredindo, ele se sente como errando, como indo além, fazendo algo que não é devido. E é uma lei que está dentro dele que faz isso. E no livro A Fundamentação da Metafísica dos Costumes, então, a fundamentação, os fundamentos, as raízes da metafísica, dos valores, das ideias, dos costumes, das práticas, dos comportamentos e dos hábitos humanos. É disso que ele está falando. Então, ele começa dizendo, nós temos leis gerais e naturais. São leis que estão presentes em tudo e elas são naturais para tudo. Existem leis gerais e naturais, metafísicas, que regem o mundo tal como ele é. Elas são metafísicas porque nós pensamos elas, porque nós não conseguimos a ver, nós só conseguimos sentir o efeito delas sobre nós. Então, elas são leis gerais e naturais. Por que são gerais? Está presente em todo mundo. E por que são naturais? Porque é da natureza. Não controlamos, não temos poder sobre ela. Essas leis regulam o mundo e qualquer ideia possível de mundo com ou sem o mundo. Então, assim, eu não consigo pensar um mundo onde eu possa estar se não houver chão. E se houver chão, que não tenha gravidade. Eu preciso, e se eu for pensar um mundo sem chão ou sem gravidade, eu vou pensar a partir do mundo que tem chão e tem gravidade. Tenta pensar um mundo, um planeta, onde não haja matéria, onde não haja atmosfera, onde não... Não é um planeta, você está no espaço. Então, exatamente, é disso. A lei da gravidade universal. Então, olha lá,
A lei da gravitação universal existe, então, vocês já viram com Newton, já viram em física, há uma lei gravitacional universal, o espaço é como se fosse um pano estendido e cada corpo produz gravidade sobre ele e cada corpo produz gravidade proporcional ao seu peso. E não só ao peso, mas também ao núcleo da composição da sua matéria, da sua formação. Então, a Terra tem o seu peso, tem o seu núcleo, tem a sua formação, e ela gera um peso gravitacional junto com a presença da Lua, que também influencia nesse peso gravitacional. A maçã plantada no planeta Terra irá cair numa velocidade, dado o momento. Mas e se essa mesma maçã fosse plantada em Marte? Ela também vai cair? Vai, mas na mesma velocidade? Não. Por que não? Então, o Pocoyo é o aluno, vocês aqui comigo respondendo a pergunta. Então, vocês sabem que em Marte a maçã cairia mais devagar, dado que a gravidade lá é outra. Então, o que Kant quer dizer? Kant não fala disso não, tá? Kant não fica explicando essas coisas. Kant só diz, há leis gerais e naturais no mundo. Dado que há leis gerais e naturais no mundo, também há leis gerais e naturais no homem. E para entender o que o homem pensa, crítica da razão pura, né? A razão a priori e a posteriori, é preciso também entender que há no homem leis gerais e naturais. E para entender por que o homem age como age, também é preciso conhecer quais são essas leis gerais e naturais que levam o homem a agir como ele age. Então, essas leis morais universais, é o que o Kant vai chamar de leis morais universais. Assim como há a gravidade, há o oxigênio, há a fotossíntese, há a maré, que são leis gerais naturais, há leis morais universais. E o que o Kant então vai nos levar? A desvendar as leis morais que regem o pensamento, a vontade e o comportamento humano. Porque se nós soubermos por que o homem pensa e deseja e age como age, nós podemos, a partir daí, definir o que é certo e errado, definir o que é o bem e o mal. Porque você não pode pegar as regras de alguém que mora no Brasil, que tem certos valores culturais, lembra? Então os valores são culturais, são sociais, e aplicar os valores de uma tribo indígena e dizer que o índio está certo, ou dizer que a pessoa da civilização de São Paulo está errada. Não! Mas na Itália se faz de uma maneira, e no Brasil não se passa palito de dente na mesa. Na Itália tem que passar. No Brasil não se arrota na mesa. Na Itália ou na Índia tem que arrotar. Então são valores relativos ao momento. Lembra dos sofistas? A verdade é relativa à sociedade, à cultura, ao local, à forma de viver daquele grupo. Mas o que eu quero dizer, não, precisamos, para definir o que é bem e o mal, o que é o certo e o que é o errado, ter algo que seja universal, válido em todas as culturas. Seja na tribo no Brasil, na tribo no Chile, na tribo indígena nos Estados Unidos, seja na Itália, seja em qualquer lugar, os inuits na Groenlândia, tem que ser um valor único para todos, único não, mas que seja válido para todos. E aí o Kant vai falar das leis morais universais. Essas leis morais e racionais, também morais, universais e racionais, o pensamento, o sentimento, o desejo e a racionalidade humana seguem regras universais de funcionamento. Crítica da razão pura. Essas leis são inevitáveis e racionais. Elas não dá para evitar elas e ao mesmo tempo elas são racionais. Crítica da razão pura. Se você não entendeu crítica da razão pura, volta. Vai lá entender crítica da razão pura, assiste a aula de novo. Não entendeu? Me chama no zap, me chama aí embaixo nos comentários e será um prazer tentar ajudar você a entender esse conceito. Essas leis são inevitáveis e irracionais e por isso possíveis de ser entendidas e controladas. Não controlamos a lei, mas podemos controlar o nosso entendimento, a compreensão da lei, saber o que ela é, por que ela é, como ela é, para que a partir do entendimento dessas leis
inevitáveis, essas leis morais que agem sobre nós, nós possamos, a partir do entendimento delas, definir como devemos ou como podemos agir. E isso em qualquer lugar do mundo. Então, isso nos leva à autonomia da vontade. É a liberdade do ser humano que tem autonomia sobre si, sobre o seu agir, sobre si e sobre o seu agir. Livre não é quem faz o que quer, livre é quem faz o que não quer. Então o que o Kant vai dizer? Que há uma lei sobre todos os seres humanos que diz para ele e que mostra para ele como ele deve agir. Vamos aprofundar isso daqui a pouco, mas assim, quando você age, você tem ações que você faz e que você sente que é bom. E tem ações que você faz que você não sente que é bom. Claro que essa positividade da sua ação ou essa negatividade da sua ação pode ser social ou pode ser religiosa ou ela pode ser pessoal ou das leis gerais morais. Então o que o Kant vai dizer para você é esse sentimento que eu tenho, ele é aplicado em qualquer lugar do mundo? Ele tem valor em todos os lugares? Ele tem valor a partir de todas as religiões? Então temos que achar um valor moral que seja válido em qualquer cultura, em qualquer religião, em qualquer segmento. E aí ele vai dizer que a autonomia da vontade só é possível quando você é livre para fazer o que você quer e quando você é livre para não fazer o que você quer. Né? Menino. As determinações que determinam o querer não determinam o agir. Há leis que determinam a sua vontade. Fome. E para comer você faz qualquer coisa necessária para comer? Não. Lembra do pudim? O pudim é do seu pai, da sua mãe. O pudim não é seu. E você tem vontade de comer o pudim? Você come? Não, ou sim, mas se comer, come escondido. E se você come escondido, é porque sabe que não é para comer. Então, percebeu que as determinações que determinam o querer não determinam o agir? Você tem a escolha de comer e de não comer. Claro, eu estou falando de um pudim, mas e se for uma coisa mais elaborada e mais complicada, com um desejo mais forte e mais intenso, como o desejo de vingança, como o desejo de beijar a namorada do irmão, sei lá o quê. Com a sua inteligência ou a sua razão, os humanos seguem as leis morais universais e não as leis gerais do corpo, da vontade, do desejo, do tesão. Não, nós podemos seguir as leis morais universais, que é fazer o certo pelo certo, em qualquer lugar em que você estiver. A ação humana é uma ação livre dentro de determinações ou que a determinam. Nós somos livres para agir. Nós não somos livres para agir sem lei nenhuma. Isso é impossível. Eu posso escolher agir contra a lei. Isso é uma liberdade. Eu posso agir a favor da lei. E isso é liberdade. O que eu não posso é agir como se a lei não existisse. Isso é impossível. O que te impede de pegar uma pedra e pegar um bebê de 1 ano de idade e esmagar a cabeça desse bebê? O que te impede? O que te impede de fazer uma fileira de bebê e pegar um facão e sair cortando a mão de cada um deles? O que te impede de amarrar 20 bebês numa jaula, jogar gasolina e pôr fogo? O que te impede? É a lei moral universal. É o sentimento que a gente vai chamar de dó, de pena, de horror, de maldade, de crueldade. Isso é só aqui no Brasil? Não, é em qualquer lugar do mundo. Você vai achar esse sentimento de, só de imaginar a cabeça do bebê sendo cortada, ou você batendo com a pedra na cabeça do bebê, esmagando a carne, os ossos, os miolos, né? Você já imagina a cena, imagina a cena. Então, nós temos a ação humana, que é o escolher humano que segue leis internas e externas ao indivíduo. Nós seguimos leis, regras. A ação humana é controlada por leis que são externas ou internas a nós. Essas leis têm causas e efeitos. A ação existencial humana é regida por imperativos hipotéticos. Como nossa ação tem causas e efeitos, essas causas que são internas
causam efeitos que são externos. E aí, nos efeitos externos, tem os imperativos. Falaremos dos imperativos categóricos e hipotéticos daqui a pouco, mas se eu esmagar a cabeça do bebê com a pedra, qual é o imperativo hipotético? Ora, eu acabei de cometer um crime. Então, o imperativo hipotético, na hipótese de eu esmagar a cabeça de um bebê, eu serei preso. Eu serei abominável. Eu serei um criminoso. Né? E na hipótese de eu salvar um bebê na piscina se afogando, eu serei um herói. Então, causas e efeitos das nossas ações. A boa e natural ação humana é ação em consonância com as leis morais, que leva o homem à boa vontade. Então, quando é que você age bem? Quando a sua ação está em harmonia com as leis morais universais, ou o que o Kant chama de boa vontade. Nem neste mundo, isso é uma citação do livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes de Kant. Nem neste mundo, nem fora dele, nada é possível de pensar que possa ser considerado bom e sem limitação, a não ser uma só coisa, a boa vontade. Desculpa, não é da Fundamentação. Esse é do livro Crítica da Razão Prática. Mas assim, então, é a boa vontade. Nada é possível ser considerado bom sem limitação, a não ser a boa vontade. Não há limites para a boa vontade. A boa vontade é o suprassumo daquilo que o homem pode pensar. A boa vontade é o suprassumo daquilo que o homem pode agir e ter e viver e ser nele. Então, o que é a boa vontade? A boa vontade, meu jovenzinho e jovenzinha, é a ação regida pela boa intenção. Não é a ação regida pela boa ação. É a ação regida pela boa intenção. Porque você pode agir bem, mas a sua ação ser má. O valor de uma ação não pode ser medido pelo seu efeito, e sim pela sua intenção antes do efeito. Saúde. Percebe? Não é o que você faz que importa, mas é a intenção do que você faz que importa. E aí vem a máxima da boa vontade de Kant. Age de maneira tal que seja possível desejar que a máxima da ação, ou da sua ação deveria estar aqui, que a máxima da sua ação deva tornar-se lei universal. Haja de tal maneira que todo mundo no mundo queira ou possa agir tal qual você agiu. E tal qual você agiu, as pessoas agirão com você. E agora? Vale a pena mentir? Vale a pena roubar? Vale a pena matar? Vale a pena estuprar? Vale a pena esmagar a cabeça de um bebê? Porque tal qual você faz, tal qual farão com você. Porque a tua ação é a regra para a ação dos outros com você. Essa é a boa vontade do Kant. A premissa. Por quê? Voltar lá ainda, antes da gente dar alguns exemplos. Ora, se você não quer que alguém te faça mal, você não faz mal. Essa é a questão da moral. Ninguém quer sofrer mal, ninguém quer ser magoado, ninguém quer ser enganado. Logo, ninguém deve enganar, ninguém deve fazer o mal. A boa vontade é isto. É uma lei interna que está em nós e que nós devemos aprender com ela, entender e conhecer ela para agir por meio dela. Kant é um filósofo deontológico. A palavra deonto, dever, lógico, né? A lógica do dever. Então, ele segue a ética do dever. A filosofia do Kant, a moral do Kant, a ética do Kant é a do dever. Você deve agir como deve, você deve agir pelo dever e não pelos seus interesses, e não pela sua vontade. Você tem a ética pragmática, que é a ética do resultado. É o resultado da ação que deve orientar as ações a serem realizadas. Lembra do Maquiavel, né? Então, você age para se dar bem. Se você vai agir bem ou mal, não interessa. O que interessa é o resultado. Você conseguiu o que você queria? Você agiu bem. Você não conseguiu? Você agiu mal. Ah, mas eu precisei esmagar a cabeça de 5 crianças. Não tem problema. Você chegou onde você queria? Cheguei. Então, você agiu bem. A ética do Kant, não. A ética do Kant, a deontológica, é a ética da ação
É a intenção da ação que determina o valor da ação. Você não conseguiu o que você queria, mas a sua intenção na ação foi boa, então você agiu bem. Ah, eu queria ser prefeito, mas eu precisava esmagar a cabeça de 5 crianças. Eu não esmaguei e não fui prefeito. Eu agiu bem? Para o Maquiavel, não, mas para o Kant, sim. Por quê? Porque você agiu segundo o dever, não esmagar as cabeças do bebê. Por quê? Porque se amanhã você tiver um bebê, vão esmagar a cabeça do seu bebê. Por quê? Porque a sua ação é a regra para a ação de todos, ou dos outros. Já que a pessoa viu você esmagando a cabeça de bebê, elas podem muito bem esmagar a cabeça dos seus bebês. Percebeu? E nós temos também a ética do utilitarismo. É o resultado que beneficia o maior número, que deve ser a referência do agir. O Stuart Mills. Nós vamos estudar ainda o Stuart Mills, não vimos ele, veremos ele no 3º ano. Mas assim, o exemplo mesmo é do bebê. Para salvar a vida de 1000 pessoas, é necessário esmagar a cabeça de 5 bebês. Hoje eu estou matando os bebês. É necessário matar os 5 bebês. Aí você não matou. O Stuart Mill dirá, você agiu mal, porque em nome de poupar 5 vidas, você matou 1000. Não, então eu vou matar os 5 bebês. Então você agiu bem. Veja, não é que a sua ação é boa, a sua ação não é boa, mas você agiu bem. Por quê? Porque você produziu um maior ganho para a sociedade, para a maioria. Você salvou 1000 vidas ao sacrificar 5 vidas. Né? Fica bem claro essas 3 éticas. Né? A do Kant é a da intenção, do Maquiavel é a do resultado, e a do Stuart Mill é a do resultado para a maioria. Salvar ou beneficiar o maior número. Aí o Kant vai trazer para nós os imperativos categóricos no mundo regido pela boa vontade. O imperativo categórico ou imperativo universal vai aparecer para você num desses 2 termos, é a escolha regida pelo valor da boa vontade. O imperativo categórico é a escolha regida pelo valor da boa vontade. Significa que você vai escolher a partir da regra de que você vai agir com o outro como você quer que o outro haja com você. Se você engana e é falso com o outro, você está dando o direito do outro te enganar e ser falso com você. E aí quando você descobre que o outro te enganou ou foi falso com você, você ainda quer jogar na cara dele. Mas você se esquece que você também foi enganador e falso com ele. Mas você se torna um hipócrita. Já o imperativo hipotético, ele é a escolha ou a ação regida pelo valor do melhor proveito. Então, eu vou agir... Não tem nada a ver com Maquiavel. É na hipótese. Tem a ver com Maquiavel. Na hipótese, se eu falar a verdade, eu me dou bem? Não. Então, na hipótese de não me dar mal falando a verdade, eu minto. Hipotético. A hipótese, você pensa na sua ação. E qual vai ser o resultado da sua ação? E na hipótese da sua ação ser ruim para você, os efeitos dela, lembra causa e efeito, você muda a sua ação. Faz o contrário da ética do dever ou da ética da boa vontade. E você faz aquilo que você julga que tem que ser feito. Você mente, você engana, você ludibria as pessoas conforme for necessário. Então, o imperativo categórico universal é uma regra, uma lei moral que você segue sempre, em qualquer situação. O imperativo hipotético é uma lei moral que nós seguimos para se dar bem, para evitar problemas, ou trazer ganhos, ou evitar perdas. Então, a ética do dever do Kant. Exemplos. O roubo. Posso, em uma dificuldade, roubar? Então, aí a pergunta é, posso em uma dificuldade roubar para dar leite para o meu filho, para que ele não morra de fome? Posso? Não. Porque a ética é do dever, da boa vontade. É certo roubar em algum lugar do mundo? Não. Então, o roubo, matar, roubar, mentir, é certo em algum lugar do mundo fazer essas coisas? Até onde nós sabemos, na sociedade, não. Por quê? Porque isso é um imperativo humano.
Onde você ou achar um ser humano, um Homo sapiens, esse valor estará lá. Não pegar o que é do outro, não matar o outro, não enganar o outro. Então, haverá o valor. O celular na sala. Tem um celular embaixo da mesa. Eu não sei o que da mesa. Eu levo ou não levo? Né? Eu acho que era isso que eu ia escrever. Eu levo ou não levo? Ou eu fico para mim ou eu não fico para mim? Eu procuro o dono ou eu finjo que não... Entendeu? Então, o que eu faço com o celular embaixo da mesa? Papai, se eu fosse você, eu iria chamar a polícia. Aí eu chamo a polícia. Mas a pergunta que o Kant vai pedir para você fazer no imperativo categórico é: se o celular fosse seu, o que você gostaria que fizessem? E aí quando o homem vai preso porque roubou o leite para dar para o filho, o juiz vai condenar esse homem. Você fica com pena. Poxa, mas ele não roubou por maldade, ele roubou para alimentar o filho. Então, agora imagine que todo mundo que tenha fome, ou filho sem leite, vá roubar. Mas aí você diz, mas é o leite do bebê. É fundamental para o pai roubar. Mas uma moça diz que precisa de uma tinta para o cabelo e para ela é fundamental. Ou é a tinta ou é a morte. E ela vai e rouba a tinta e usa do mesmo valor do homem do pai que roubou o leite. Percebeu? Por quê? Porque a questão aqui do Kant é a boa vontade. A sua ação vira regra para a ação do outro. Como você gostaria que fizessem com o seu celular? Então, faça igual com o celular do outro. A mentira. O agente moral age segundo a escolha que fizer. Então, você gostaria que as pessoas mentissem, te enganassem, te fizessem de besta, de trouxa, de palhaço, de imbecil, de retardado, de anta, de jumento, de Zé Ruela? Gostaria? Acho que não, né? Então, nossa, eu não terminei aqui as exemplificações. Não, você não gostaria. Então, meu amigo, não faça. Isso é aqui no Brasil, essa regra? Ninguém quer ser enganado. Mas é nos Estados Unidos? É na Mongólia? No Zâmbia? Na China? No Japão? Onde você pensar? Então, um imperativo categórico. A traição, a mesma regra da mentira. Ninguém quer ser traído, principalmente por quem se ama. Eu vou colocar o conteúdo aqui depois, quando for enviar o slide para vocês. A traição tem o mesmo conceito. Se você não quer ser traído, não quer imaginar a sua amada, o seu amado nos braços de outra pessoa com amor e carinho e felicidade, então não faça você em nome do seu prazer. Agora lembra da liberdade? Em nome da sua satisfação, em nome da sua alegria, em nome do seu ganho de tesão. Não faça isso com a sua amada ou seu amado. Porque você não é um animal regido pelos seus instintos, desejos e vontades. Porque livre é quem faz o que não quer e não quem faz o que quer. Porque a sua vontade te leva para todos os caminhos possíveis. Mas você pode dizer para a sua vontade: ei, stop, não vou. E a vovozinha? O exemplo da vovozinha. Você vê a sua amiga levando a vovó no médico. E ele leva a vovó no médico e ela dá banho na vovó. E quando a vovó precisa sair, ela busca a vovó. Leva a vovó para passear no parque. Leva a vovó para almoçar. Toda semana ela está cuidando da vovó, 2, 3 dias na semana. E você diz: nossa, que neta legal, que moça maravilhosa. Ou o rapaz também. Mas aí você descobre, depois, com o tempo, que essa vovó tem muito dinheiro e essa neta ou esse neto só estava agindo bem e tratando e cuidando da vovó bem porque a vovó prometeu, ou ele estava agindo assim para induzir a vovó a dar ou deixar toda a sua fortuna para ele. E agora, a neta ou o neto agiu bem ou agiu mal? E aí você, que não é o Pocoyo, que não entendeu ainda o conceito da ética do dever, você dirá: então eles agiram por interesse. E aí você já conclui: então se eles agiram por interesse,
para o Maquiavel tá certo, para o Stuart Mill tá errado, e para o Kant é um absurdo uma ação dessa. Porque a intenção é a que conta. A intenção foi de ajudar a vovó pela intenção de ajudar e cuidar da vovó, ou a intenção era ganhar algum benefício com a sua ação? Se você age bem para ter um ganho, você age mal. Você é um interesseiro. Porque o que conta não é a sua ação. O que conta é a sua intenção na ação. Ah, menino! Viu como nós somos kantianos? Aquela pergunta que eu já fiz para vocês em sala de aula várias vezes. Você prefere que o seu namorado beije você pensando na outra, ou prefere que ele beije a outra? Os meninos geralmente preferem que a namorada beije ele pensando no outro. As meninas geralmente preferem que o namorado beije a outra do que beije ela pensando na outra. Viu? Mas não importa, os dois estão errados, porque o que vale é a intenção. Você vê como a questão da intenção é importante? Você não quer beijar um rapaz ou uma moça que beija a sua boca pensando na boca de outra pessoa. Viu como a intenção é importante? A sua mãe te dá R$1.000. Mas por que a sua mãe te deu R$1.000? Porque ela deu 2 para o seu irmão. Mas ela deu 2 para o seu irmão e nem se preocupou com você. Aí ela te deu 2, 3, 4 mil a mais do que o seu irmão, mas assim, mas para o seu irmão ela quis dar. E para você não. Você não fica chateado? Já deve ter acontecido isso com alguns de vocês aí. Então, por quê? Porque o que conta não é a ação da sua mãe ou do seu pai, é a intenção. Para o seu irmão foi um presente, para você foi um pedido de desculpa, de, sei lá, como você queira chamar, tudo bem? Então, a ética do dever é como deve agir, como deveria ter agido. Nossa sociedade tem sua moral, a sua ética, a sua lei kantianas, ou a partir de Kant nós começamos a enxergar isso, né? A ação pelo dever é diferente de ação conforme o dever. É correto ajudar a vovozinha a atravessar a avenida, é correto levantar no ônibus ou no trem, no metrô, para que a vovozinha ou o idoso sente, porque, né? É correto achar alguma coisa e procurar o dono, é correto devolver o celular, então, percebe? É correto, tudo é correto. Mas você faz isso por quê? Para ser aplaudido, ou porque é um dever, ou porque é o correto e você está apoiado no correto? É a intencionalidade da ação e não as suas consequências que devem a proceder. Ou é a intenção da ação que dá valor à ação. Não é a ação em si, mas é o motivo da ação. O juiz ou o júri, quando julga, o fazem a partir da deontologia. O homem entra na sua casa para assaltar e no assalto ele percebe que alguém descobriu ele. E para se proteger, o bandido ataca a sua mãe. Você, sem muita saída, pega um revólver ou uma espada, pega uma espada do seu pai que está lá, jogada, guardada, e sem esse homem perceber, você o golpeia com a espada e salva a sua mãe. Você cometeu um crime, um assassinato, mas você cometeu um crime, então o juiz vai julgar você. E qual é o critério para o juiz julgar você? Não é a sua ação em si, mas é a intenção. Por que você esfaqueou ou golpeou o bandido? E você dirá, para proteger a minha mãe. E você, então, pelo juiz será considerado inocente. Por quê? Você não pegou a espada e foi na rua atacar o bandido. Você golpeou o bandido para proteger a sua mãe. Agora vamos supor que nessa mesma situação, o bandido estava prendendo a sua mãe. E quando ele viu você com a espada, ele fugiu. E você, num acesso de raiva e de ira, correu atrás dele e golpeou ele, né? Com vontade, com força, com desejo. E fez um fatiado de carne humana do bandido.
E o juiz, e agora você, né, matou alguém, vai responder por esta morte. E o juiz vai julgar o quê? O golpe ou os seus golpes? Não, ele vai julgar a sua intenção. Por que você golpeou várias vezes o bandido? Foi para proteger a sua mãe ou foi para se vingar daquilo que o bandido fez à sua mãe? E aí, a chance de você ser condenado é maior. Porque a sua intenção, lembra? A intenção é o que conta. A intenção foi de vingança. E vingança, agir para se vingar e fazendo um dolo, causando dano ao outro, é crime. E você pode ser preso. Percebe? Então, nós somos kantianos, nossa justiça é kantiana. O guarda do trânsito é kantiano. Ele é kantiano. Imagina, você atravessa o farol vermelho, cometeu um crime. Mas se você demonstrar para o guarda que você atravessou o farol vermelho porque a sua mãe tinha um passageiro no carro doente e precisava chegar urgentemente ao hospital. Então veja, você fez algo errado, atravessar o farol vermelho. Mas qual foi a sua intenção? Tirar proveito? Quebrar a lei? Não, foi salvar uma vida. Então a sua intenção, o seu ato foi errado, mas a sua intenção foi boa. A multa é revogada. Percebe? A nossa lei, a nossa justiça, os nossos relacionamentos, as nossas convivências são regidas pelo imperativo da lei moral, dessa lei universal. A ação humana é livre quando ela se livra das determinações internas e externas que a determinam e se torna um autoalinhamento às leis morais universais, que é não matar, não matar, não roubar, que não vai parecer que eu estou falando da Bíblia. Não, que é não fazer o mal ao outro que você não gostaria que fizessem a você. Que não matar o outro, não causar dano à vida do outro, não injuriar, não machucar, não pegar o que é do outro. Por quê? Porque você não quer que ninguém faça isso com você. O mal que você não quer receber, você não faz. Conclusão? A ação humana é precedida por dispositivos naturais e universais. E é um dever do humano, com a sua racionalidade, reger suas vontades e liberdades em consonância às leis morais que nos levam a agir na boa vontade. Leia isso 10 vezes que vai entrar na sua cabeça uma hora. Eu vou pedir para você explicar essa frase, ok? Então, leia 10 vezes e você vai entender. É só uma questão de leitura, hábito de ler pensamentos que se compõem, né? Não é uma ideia linear, não. É uma ideia cíclica. Para entender o círculo 2, você precisa entender o conceito do círculo 1 e para chegar no entendimento do círculo 5, você tem que ir complementando a leitura e o entendimento do círculo 1, 2, 3, 4 para você compreender o 5. Tudo bem? Então, age de tal maneira para que a humanidade do outro não seja um meio para justificar um fim. Age de tal maneira para que a humanidade um do outro não seja um meio para justificar um fim ou uma finalidade sua. A humanidade, que o outro não tenha que se perder, que o outro não tenha que ser mazelado, não sei se existe esse conceito, né? Mas não sofra dano, perda, para que você tenha os seus interesses atingidos. Mais ou menos assim, não, vou mentir para a menina para poder beijar ela. Não. Age de tal maneira que não seja necessário mentir para a menina para que você possa saborear os lábios dela. Né? Haja de tal maneira para que você não tenha que enganar o menino, mentir para o menino para se acalentar no abraço dele. Haja de tal maneira para que você não tenha que danar, prejudicar o seu amigo para que você mantenha a amizade dele. Tudo bem? E aí você pode aplicar isso na vida toda. Gente, um abraço para vocês. E na próxima aula de filosofia falaremos do conceito de crítica do juízo do Kant, ok? Então, até lá e um abraço para todos vocês, meninos e meninas do meu Brasil Baranil. E não se esqueça, faça o bem, mas com uma boa intenção. Senão, não tem valor nenhum. Tchau, tchau, gente. Até mais.